da, e todo desenvolvimento que você faz, no final você vai publicar nesse application server e esse application server vai te oferecer todos os recursos que você vai precisar. A gestão de dados, a JVS e vários detalhes do desenvolvimento. Já o Spring é um framework onde te permite você desplegar a aplicação sem precisar desses application server. Ele já tem algumas coisas incluídas dentro, mas ele é independente de você ter um application server para executar o código que você precisa. É como que se fosse a infraestrutura para o software ser executado, tá? Então, no mercado hoje em dia, o Spring tem tomado o mercado. Tá com eco. Então, eu gosto muito do Spring, mas tem gerado alguns problemas que eu vou comentar mais para frente sobre esse tipo de gestão de recursos. Tá? Podemos ir para o próximo. Douglas, Sim. você pode mandar novamente o link? Eu mudei de computador para poder gravar. Eu mando, sim. Deixa eu compartilhar aqui. É esse? Isso. Se você quiser clicar em apresentar. E, Carlos, eu acho que o seu microfone está dando eco. Não sei se você está com os dois computadores na mesma sala, mas acho que um está captando o outro. E agora? Eu desliguei o outro. Agora está bem melhor. Sim. Tá. É esse o slide, Douglas? Sim, sim. Beleza. Podemos continuar, que agora está gravando. Tá. Então, o que acontece? No desenvolvimento de software, sempre foi muito complicado toda essa parte de infraestrutura, sabe? Antigamente, quando a gente ia começar um projeto, às vezes levava 2, 3 meses em só preparar a infraestrutura aonde que a gente ia rodar o software. Não estava nem se pensando no negócio, nas funcionalidades. A gente passava 2, 3 meses só preparando a infraestrutura de software, onde que o software ia executar. Tá? Isso com o tempo vem mudando, mas antigamente era uma dor dos desenvolvedores. Então, o Java tem evoluído, tá melhor, os application servers estão melhor, tá muito mais fácil, tem incluído muitas anotações. O Spring, igual tem evoluído, antigamente era muito complicado a trabalhar com Spring. Com Spring tínhamos muitos XMLs para configurar a parte de gestão de bins, gestão de toda aquela gestão de acesso à base de dados. Então,
Tanto que o Spring, alguém já deve ter ouvido, hoje tem o Spring Boot, tem até um site onde você pode entrar, que é o Spring.io, onde você pode configurar o que vai ter teu sistema, tua infra do sistema, e ele já te dá pré-configurado, ou seja, é um boilerplate para essas coisas, né? Mas mesmo assim, requer aí um esforço, um conhecimento, alguns detalhes, tá? Eu tô falando sobre isso porque depois vou falar sobre o que o Salesforce nos dá. Então, estou fazendo mais ou menos uma comparativa que eu vejo do mundo que eu tenho mais conhecimento para o mundo onde eu estou adquirindo conhecimento. Então, essa parte de infraestrutura de software, ela sempre foi muito complicada, e como tem um leque tão grande, às vezes definir uma arquitetura é muito custoso, às vezes você define uma arquitetura e você tem que mudar ela no meio do caminho, porque a gente não tem experiência nesse tipo de arquitetura, está se provando, tem arquiteturas muito novas, a evolução é muito grande, então cada dia tem saído coisas novas. Então é uma parte que tem um custo muito alto no desenvolvimento, e o tempo de entrega dos sistemas ele é bastante afetado por isso. Então que acontece que tem muitas empresas que têm muito código legado ou até versões de Java muito antiga, porque a evolução ela às vezes chega a ser muito custosa. Então, quando tem que entregar alguma funcionalidade ou alguma coisa, ou escrever algum novo sistema, sabe, o pessoal decide, vamos manter o que a gente tem, porque a gente precisa entregar isso mais rápido, e acaba que começa a gerar um legado, e depois fica custoso para ir evoluindo, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui que alguém quiser fazer? Pessoal, essa é uma chance única, porque a gente sempre fala de admins e tal, e eu estou vendo uma galera aí, peso pesado, né? Matheus Gonçalves, aí uma celebridade no mundo Salesforce, Fernando Souza, outro gigante aí, dos que eu conheço, aqueles que eu não mencionar porque realmente não me vem à cabeça, mas, pessoal, essa é uma oportunidade de não só perguntar, mas de também compartilhar, né? Então, a gente aqui não é só o Douglas dizendo, eu acho isso. O Douglas está sendo bem humilde, o forte dele é Java e outras tecnologias, e ele agora está tendo que meter a mão no Apex. Eu sei que, como eu citei, eu sei que o Matheus e o Fernando têm um background parecido, já vieram de outras tecnologias. Então, gente, sintam-se à vontade para comentar, para discordar, para acrescentar. Beleza? Maravilha. Beleza, belezíssima. Então, vou acrescentar algumas coisas aqui, então. Achei bem interessante você começar falando de Java e falar um pouquinho sobre a diferença entre você trabalhar com Java Enterprise Edition e você utilizar um framework como Spring, e a perspectiva que você tem vindo desse universo e começando a trabalhar com Salesforce. Eu acho que você vai falar um pouquinho mais nos slides, mas eu passei, eu não tenho saudade nenhuma de ter que criar todo esse ambiente de desenvolvimento desde o começo. A parte de ser extremamente custoso, você iniciar um desenvolvimento é completamente correto, é bem real. Eu passei isso muitas vezes também, então eu sinto a sua dor. E algumas coisas que eu também passei que corroboram o que você acabou de dizer é justamente isso. Por ser muito custoso e para a empresa ter passado todo esse trajeto para chegar até ali, eventualmente, quando tem um novo requisito, ou tem que criar um novo recurso dentro daquela aplicação, e quando você compara com uma solução externa que já tem aquilo pronto, que talvez é muito melhor ao que você pode fazer internamente. Geralmente, algumas empresas, né, elas optam por tentar desenvolver aquilo in the house, né, eles mesmos. O que varia muito, né? Depende do que está sendo desenvolvido, mas
tem que ser ponderado a respeito não somente o custo o tempo que aquilo vai ser entregue, mas também a qualidade do que está sendo entregue e no long run, né, no prazo longo, quanto você está economizando ou quanto você está entregando de valor com aquele recurso comparado ao que você já teria num outro software maior, que se você tivesse pensado nisso lá atrás, você teria feito a transição. Eu passei por isso numa das empresas aqui, lá de Atlanta, que a gente teve que desenvolver um sistema, eu tive que desenvolver um sistema B2B em cima de Java Struts, um sistema inteiro feito em Java Struts. Então, eu tive que praticamente implementar recursos do que hoje a gente tem no Marketing Cloud e na mão, e funcionou, né? Tá funcionando por um bom tempo, mas eventualmente, inclusive foi depois que eu saí de lá, mas a empresa acabou migrando para Salesforce, porque o que você tem de marketing B2B no que está sendo providenciado por Salesforce, é uma solução muito melhor, né? Então eles acabaram migrando também, mas enfim. Correto, correto. Tive a experiência de sofrer um pouco com Struts também e não é fácil. Zero Então, saudade disso também. Então, assim, depois se eu vou abordar, mas assim, as linguagens estão evoluindo. Não tampouco é que elas estão atrás, mas tem um custo aí agregado que não pode ser esquecido, tá? Se quiser passar para o próximo slide. Aí eu vou comentar um pouco a minha visão do Apex com Java, um comparativo que eu posso fazer, sabe? Teve uma época no desenvolvimento onde não tinha front-end, não tinha back-end, sabe? Era o desenvolvedor e a gente fazia tudo. Fazia tela, tinha alguém que ajudava a diagramar a tela, a pôr as cores e tal, mas a gente ficava programando os botões. Tanto eu programei também em C Sharp, então tinha desenvolvedor que colocava um botão na tela, dava 2 cliques no botão e metia o código aí. E todo esse código era gestionado pelo servidor, tá? Então, o JSF surge mais ou menos para competir com C Sharp e ter essa facilidade, né, de você desenvolver o back-end e ter uma classe em Java que o código que você conhece que possa gestionar as funcionalidades no front-end. Então, eu vejo um pouco parecido com a Apex, que você tem aqueles controllers, que onde você vai mais ou menos gestionar a tela e demais. Douglas, só uma coisa, desculpa te interromper. Para quem está assistindo e não é developer, quando a gente fala back-end, front-end, imagina a página da internet, a página, sei lá, Salesforce, algo que você está vendo e você pode entrar dados, ou você está vendo, na verdade, e back-end é a parte de código que acontece no servidor, por trás das câmeras, por trás do que você está vendo, de uma forma bem geral. Correto. E eu tenho um slide na frente que eu falo um pouco disso. Então, o que acontece? Todo o processamento é feito no servidor, tá? Tem um servidor. E eu já tive problemas com sistemas que ficaram lentos, porque não tinha um controle no desenvolvimento. Então, a gente começava a meter coisas, começava a fazer que o Product Owner queria coisas e queria fazer coisas. E então começava a ficar o sistema lento, começava a ficar sobrecarregado, e era aqui que a gente faz, mete mais processador, mete mais memória, vamos tentar ajustar aqui e tocar aqui, mas nunca chegou a realmente ser assim, aquele sistema leve, funcional, e isso começou a gerar um custo e JSF começou a perder muito mercado. Apesar de que ainda se usa, ele começou a perder muito mercado. Mas o conceito do desenvolvimento em JSF eu vejo ele muito similar a que o Apex, que com o Apex você pode controlar a parte visual. Que o que a gente fazia em JSF? Escrevia um código em Java para gestionar a camada front-end, aí tem um tradutor que traduz para JavaScript, gera todos os componentes, mas tudo isso é gerado no servidor e servido para o cliente. E isso
é um custo muito alto para o servidor. Então, se você for para o próximo slide, então, o que aconteceu? Aí surgiu o back-end e o front-end. Vou copiar isso para mim, esse está ótimo. Então, o que acontece? Antigamente, a gente só tinha tudo no servidor porque as máquinas dos clientes eram máquinas que não tinham capacidade de processamento, sabe? Quando começou a web e demais, era muito custoso. E isso foi se alongando os anos até que alguém viu, agora meu cliente tem uma máquina que ele pode processar. Então começou essa separação do back-end e o front-end. Então eu tenho uma parte do meu sistema que eu executo dentro do meu servidor e eu tenho outra parte de código que é servida para o cliente, onde tem toda aquela parte visual, a gestão, e aí entra todos, não vou entrar em temas tão técnicos, aí tem toda a parte de surgimento de APIs e tem agora os 51 mil frameworks de front-end, que amanhã pode surgir um, e é duas carreiras, começou a gerar outros tipos de problema, interação entre o time de back-end, front-end. Então, se separou, mas também gerou um custo. A gente tem que entender que no desenvolvimento a gente tem um custo que ele não vai sumir. A gente só vai ir pondo em diferentes lugares. A ideia é chegar na melhor engenharia para optimizar esse tipo de custos. Então, o que acontece? Que o Salesforce com o Apex deu certo. Porque você continua fazendo isso. Só que Salesforce está gestionando tudo isso e a infra deles está funcionando. A infra de software, a infra de hardware, você não se precisa, eles fazem essa gestão. Então, torna-se, se você é um desenvolvedor em Salesforce, você chega a ser um full stack, que hoje seria alguém que desenvolve em back-end, que desenvolve em front-end, que conhece JavaScript. Em Salesforce você também precisa conhecer JavaScript, precisa conhecer Apex. Então você é um desenvolvedor full stack numa plataforma que ele te dá todos os recursos e gestiona todos os recursos para você, tá? Então, falando assim um pouco de recursos, agora eu vou começar a falar um pouco que eu acho que o ponto que eu quero abordar, que é a gestão de recursos no desenvolvimento, que a gente, como desenvolvedor, com o crescimento da capacidade de processamento das máquinas, com o surgimento dos clouds, AWS, Azure, Google Cloud, tudo isso, a gente começou meio que esquecer um pouco dessa gestão de recursos em linguagens tipo Java e alguns Python. Bom, tem bastante linguagem aí, mas eu conheço, trabalho mais com Java e Python. Então, se você quiser passar para o próximo slide, Carlos. Então, aí eu vou falar o Java, tá? Que problemas que enfrentamos no Java? Gestão de recursos. Por quê? Porque a gente começou a esquecer as coisas. Antigamente, eu acho que vocês devem saber, conhecem Heroku. Heroku é de Salesforce, certo? Antigamente, antes de que Salesforce comprasse Heroku, eu já utilizei Heroku para alguns desenvolvimentos de APIs quando estava fazendo aplicativos mobile. Então, a gente desenvolvia a API e colocava em Heroku. E Heroku nos gerou uma cultura porque você tem alguns recursos que você disponíveis. Não tem muito processador, não tem muita memória e tal. Então, o código tinha que ser muito bem pensado quando a gente ia desenvolver em Java. Mas depois começou a surgir, eu entrei em outras empresas que usavam farms de servidores, que é uma versão cloud, só que é interna, e
começamos a fazer coisas, eu comecei a ver código descontrolado, a gente não analisava a performance de banco, se podíamos delegar a execução de um código, por exemplo, dentro de um Oracle que tem muita performance, começou a gerar vícios e a gente trazia todos os dados para o servidor, ficava processando todos os dados dentro do servidor para depois atualizar uma tabela na base de dados. E isso começou a acontecer que a gente começou a consumir recursos. E eu acho que por isso é um sucesso os clouds de Azure, Amazon, GCP, porque, cara, eles estão te dando recursos que você pedir. Entendeu? Eles estão ficando ricos por erros de desenvolvimento nossos, por vícios que a gente vai gerando nessa evolução do desenvolvimento, que esquece desses detalhes, de pensar em como gestionar o recurso. Hoje em dia, cara, você sobe um sistema com Spring, pode meter o que você quiser, ele vai funcionar, você vai meter mais processador, vai meter mais memória e vai funcionar. Só que o dinheiro que você está jogando fora aí, você não percebe. Tem também a parte não só da performance do software que você está escrevendo, mas também a preocupação de manter toda essa infraestrutura ao redor, né? Então, quando você compara você desenvolver essa solução, você criar o seu ambiente de servidores, você desenvolver o seu software para ficar rodando ali, se preocupar se ele está tendo a melhor performance possível, o custo que está envolvido em relação a isso. Comparado, por exemplo, ao custo de você ter esse mesmo software num ambiente da AWS, por exemplo, nos servidores deles, a diferença é gritante, cara. Sim. E sem contar que o que você falou, você precisa um experto que fique gestionando isso aí. Você até pode automatizar muita coisa, mas você precisa programar essa automatização. Não é algo que vem para você de jeito. Mas muitos dos desenvolvedores que estão entrando no mercado, o que acontece? A gente sabe que o mercado de TI é um mercado que está com déficit de programador. Então, como quem quiser entrar, vai entrar. Então, com essas facilidades, está se gerando vícios nos programadores funciona, eu tenho um for dentro de outro for, dentro de outro for, dentro de outro for, mas está funcionando, sabe? E então, como funciona e como o mercado tem aquela pressa de vamos entregar, vamos fazer e não sei o quê. Então requer todo um esforço aí de code reviews, de unit tests, de performance testing. Então, tanto que o QA está cada vez mais grande por causa desses vícios que a gente está gerando e a gente precisa tentar controlar, tá? Então, a minha experiência com Java, que me ensinou um pouco dessa gestão de recursos, é que eu venho um pouco, sou já um pouco velho, então eu tive que sofrer um pouco com infras limitadas, infras in-house, né? A gente comprava o servidor e era aquela máquina que a gente tinha e tinha que programar para aquela máquina. Até para pôr mais um disco era caríssimo, era uma fortuna, memórias. Então, eu tive que aprender sofrendo um pouco, né? Mas hoje em dia, se eu vou levantar um sistema que é muito simples, que precisa mais, você aluga uma máquina aí, ou monta uma máquina, uma EC2 na AWS, ou uma instância em GCP e coloca a memória, processador, e a máquina vai dar conta do que você quiser. E se você quiser escalar, ela vai escalar. Então, e durante esse caminho de aprender, quando começou a nuvem, eu gostava muito do Heroku e ainda gosto, porque tem essa limitação. Então, eu acredito que um desenvolvedor que não consiga criar um software para Heroku tem que estudar um pouco mais, porque ela tem o suficiente para você desenvolver qualquer coisa, tá? Pode ir para o próximo slide. Aqui eu vou falar do Python, tá? A minha experiência do Python, eu migrei para o Python
há um ano mais ou menos, tá? Não sou nenhum experto. E aonde que eu aprendi a gestão de recursos do Python? Eu também aprendi forçado a experiência. Porque eu tô em um projeto onde a gente está escrevendo Cloud Functions. E as Cloud Functions, elas têm um limite de memória e processador. E até de tempo. Entendeu? E a gente não pode ficar escrevendo também 500 Cloud Functions, porque uma vai fazer uma coisa, então tem todo o tempo, tem o tempo de entrega, né? O produto tem que sair no mercado, então aqui eu fui forçado a entender um pouco essa limitação de recursos e começar. Então, hoje o Python ele é famosíssimo aí por toda a parte de machine learning e deep learning e inteligência artificial e tudo isso. Mas tudo tem um custo de processamento, tem que saber utilizar, tem muitas bibliotecas que você pode, que te facilitam, mas toda vez que a gente coloca alguma coisa a mais no nosso sistema, tem que entender que isso tem um custo que vai te cobrar no futuro. Então, é muito interessante essa parte do serverless, de Cloud Functions, mas tem que tomar muito cuidado no desenvolvimento. Muito cuidado, porque é muito simples que para que comece a dar crash nas tuas functions, é muito fácil. A gente trabalha com 256 megas de memória numa Cloud Function. E temos algumas Cloud Functions um pouco complexas aí, então temos que gestionar bastante isso. Para fazer um paralelo aqui com o universo Salesforce, dentro da ideia de software as a service e funções, né, que é algo que é, de certa forma, dadas as proporções, semelhante a Cloud Functions, a gente tem o Salesforce Functions, que está em beta. Se é o Evergreen, se não me equivoco. Exato. Era Evergreen. Esse era o nome anterior. Mas imagine um serviço como Function as a Service. Então, o developer ou o desenvolvedor no seu time, ele pode trabalhar com Salesforce Functions, criar esse tipo de solução, e isso pode ser utilizado como Function as a Service, que aí a gente tem menos restrições. Quando a gente compara, por exemplo, a você criar as Cloud Functions em Python, por exemplo, dentro desse universo Salesforce, você tem todo o benefício de ter a Salesforce por trás para fazer a gestão da arquitetura, do sistema que você está utilizando, existem melhores práticas que você tem que seguir, e eu acho que é um paralelo legal que a gente pode fazer aqui. Eu postei um link aqui no chat com algumas informações sobre o projeto beta. Legal. E bom, vamos para o próximo slide, onde eu vou falar um pouco da experiência que Salesforce nos traz, e eu acho que isso aqui é espetacular. Salesforce deixa você fazer qualquer coisa, mas tem os limites, e os limites estão bem claros e definidos. Então, qualquer desenvolvedor Salesforce, eu acho que essa parte de governança de limites tem que estar assim do lado bem claro, porque onde eu mais vi problemas é nessa gestão de recursos. De alguém fez algum código sem ler um pouco isso e ter. Então, se eu for um desenvolvedor novo e eu aprender Apex e aprender Salesforce e algum dia migrar para outra linguagem, só essa capacidade de análise de recursos vai me tornar um profissional altissimamente qualificado para qualquer linguagem, porque vai ser minha bíblia de todos os dias isso aqui pode dar crash. Então, eu vou ter uma tendência de escrever código sempre cuidando desses recursos, porque é algo que Salesforce te força. Por que Salesforce funcionou com Apex e JSF não funcionou? Pelos limites. Que ele tá ali, ó, você pode fazer, mas lembra disso e disso. No JSF, não. JSF faz o que você quer. Se explodir, você coloca mais memória e processador.
E então, esse ponto, para mim, é espetacular de Salesforce. Que você pode fazer tudo, mas sempre lembrando isso. Então, já passei vendo código legado com alguns colegas cara, estamos atingindo o limite da Soul Coelho, estamos atingindo o limite disso, tá quebrando aqui, né? E ter muito cuidado, né? Que você vai escrever um trigger aqui, lembra onde que esse trigger pode disparar outro trigger, que tudo isso vai estar dentro de uma transação. E ele vai te dar todos os conceitos que você vai levar para qualquer linguagem, conceitos de transação, conceitos de limites. Sabe, não sair fazendo as coisas à louca. E o melhor, que ele vai, o Trailhead Espetacular, ele vai te ensinar tudo isso, vai te ensinar todos os detalhes, vai te gerar essa cultura. Tem um fator... Peraí, rapidinho. Outra coisa importante de comentar nesse sentido dos limites é que, assim, só fazendo um paralelo, né, lembrando um pouquinho do que você falou agora há pouco, no passado ou com outras linguagens em outros sistemas, você tem, sim, mais liberdade para sair criando o que você quiser, só que se você não tomar cuidado, você vai criar um sistema que tem baixa performance. No caso de Salesforce, a nuvem que a gente está utilizando, os servidores que a gente está utilizando, eles são utilizados, na verdade, por vários clientes ao mesmo tempo, que chama de multi-tenant environment. Então, a Salesforce tem que proteger. Imagina o seguinte, você está criando um programa e esse programa está com uma performance baixa, significa que ele está utilizando muito recurso, e aí você começa a utilizar o servidor, o processador daquele determinado servidor muito. Você cria um código ruim que está ali bombardeando o processador e utilizando um servidor muito forte. Isso significa que outros clientes da Salesforce teriam uma experiência desagradável também, porque eles estão utilizando o mesmo servidor. Então, o que a Salesforce faz é tentar criar uma experiência boa para todo mundo nesse sentido. Correto. E então, esse aqui, para mim, é assim, espetacular no lado do desenvolvedor, do que ele, além de que você vai programar, que vai me agregar como profissional? Cara, vai te dar a capacidade, vai te obrigar a pensar como que você vai programar para não explodir as coisas. E então, o espetacular é que todos esses recursos, você não precisa se preocupar. Você pode sentar, pensar na ideia, analisar o negócio e desenvolver. E sair entregando produto. E o que eu falo, por mais que a gente já tenha aqueles boilerplates para desenvolvimento em outras linguagens, requer o tempo, requer os recursos, requer um esforço que a gente precisa ter em conta antes de sair com o produto. Então, cara, Salesforce já pensou no mobile? Hoje em dia você tem aí os frameworks híbridos para desenvolvimento mobile, que você pode desenvolver tanto o teu front-end web quanto a aplicação, mas tudo com um custo e um esforço que você precisa fazer. Então, ela deu certo, o Salesforce deu certo por causa desses controles e dessa abstração, dessa complexidade que você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar no código do negócio que você está escrevendo. Não precisa se preocupar em proteção de base de dados, você não precisa se preocupar em proteção de como que você vai relacionar as transações, todas essas coisas. E é isso. O último slide é um obrigado. Perguntas, a gente pode, não sei, trocar uma ideia. Bom, primeiro, Douglas, quiserem. o primeiro obrigado é a você, porque, para quem não sabe, o Douglas está na Espanha, são 11 e pouca da noite para ele, super tarde, mas ele falou assim, não, faço sim, quero participar. Também obrigado ao Matheus, porque é uma pessoa, como eu já disse, trabalha na Salesforce, uma pessoa que conhece bastante do sistema, e todo mundo que está aí no Brasil, em qualquer lugar que esteja um pouco mais tarde, né, depois da hora, assim, quase a sua hora aí do jantar, para pegar, porque é a primeira vez que eu lembro, em 4, 5 anos de
de MVP Oficial Português, eu não lembro de ter tido uma sessão que fosse especificamente para developers, né? Para tomar, né? Cuidar também dos developers. Então, uma vez mais, Douglas, muitíssimo obrigado. Matheus também. E, gente, qualquer pergunta, comentário, eu sei que tem bastante gente aí no call. Por favor, ou levante a mão aí, ou né, abre o microfone e vamos perguntar, porque as feras estão aí para responder. Tá. O Alisson Alves. Venho da infra. Qual é a curva de aprendizado para o dev? Eu diria que seria a mesma curva de aprendizado para qualquer outra tecnologia de desenvolvimento, cara. Se você veio de infra, você provavelmente vai ter que começar a estudar sobre lógica básica de programação. E aí, com lógica, você tendo as noções ali de lógica básica de programação, aí você pode migrar para uma linguagem, no caso, pode ser JavaScript, pode ser Apex, que é como foi dito hoje aqui, é bem parecido com Java. E aí daí para frente, até esse momento é uma curva parecida com qualquer migração de infra para developer. Daí para frente é a especialização dentro do mundo Salesforce. Se você já trabalhou na infra automatizando alguma coisa com scripts e algumas coisas assim, você já vai ter uma base aí para aquela lógica e demais. Mas você vai ter que aprender conceitos de programação que não sei, talvez você já tenha, né? Mas é isso. Ele tem de Python. Gente, eu estou compartilhando aqui a Super Badge, né, que o Matheus mencionou. Eu vou colocar aqui o outro link que ele também mencionou, que eu acho muito bom. Tá? Isso vai estar gravado depois, quem perder. Boa. O da Superbad, eu acho que para quem já é developer aí, é uma oportunidade bem legal de você colocar em prática aí e testar mesmo as suas habilidades dessa mistura do que a gente conversou hoje de front-end e back-end, que você vai ter a parte ali de JavaScript e de Lightning Web Components para você desenvolver as interfaces Lightning com layout responsivo, com informações sendo enviadas de um componente para o outro e tal. Também a parte de back-end que você utiliza com Apex, que é essa linguagem que a gente comentou que parece com Java, que aí você pode trabalhar no back-end no servidor, no banco de dados, trazer essa informação para a tela e aí exibir com os Lightning Web Components. Se você já está nessa trilha de developer aí, eu recomendo fortemente. E aqui o outro link falando sobre o que é Salesforce Functions, que é realmente uma coisa bastante flexível, né? bem poderosa. A própria Copado tem a sua versão, já lançou, está no mercado a sua versão de Copado Functions, que praticamente permite com que você saia do ambiente Salesforce e você consiga fazer outras coisas. Você tem o advento agora do Hyperforce, que vai te permitir que a tua instance, ao invés de estar especificamente no Salesforce, ela pode estar em outro provedor, tipo AWS, tipo GCP, e com o Functions ele permite que você saia desse ambiente aí, né? É o chamado multi-cloud. Mas isso é papo para outra apresentação. Gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Eu estou vendo aqui uma pessoa que eu já sigo há bastante tempo, vou pedir que dê uma palavra. Walter Júnior. Walter Júnior se não me engano, é Senior Director de Arquitetura no Brasil, na Salesforce Brasil. Walter, alguma palavra aí para a gente? Deixa eu tirar aqui, o Walter está no mute. Eu acho que o Walter ainda continua no mute. O Walter está no mute. Gente, é isso. Temos mais 9 minutos. Se alguém tiver mais uma pergunta, algum comentário, estamos aí. Caso contrário, eu dou de volta para vocês o tempo aí. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguém. Enquanto você vê no chat aí, eu tenho uma pergunta. Você falou sobre o conteúdo, por exemplo, no Trailhead ajudar bastante a entender esses limites que o Salesforce provém e se tornar um developer. Você lembra de cabeça alguma badge ou algum tipo de conteúdo que você gostaria de passar ou sugerir para as pessoas que estão assistindo aqui hoje?
De cabeça não vou saber, eu tenho que olhar os badges que eu fiz, mas está lá, tem tanto que eu ainda quero me preparar para tirar o certificado de developer, Uhum. e pelo que meus colegas comentaram na empresa, ela é muito baseada nesses limites, as perguntas. Tem bastante coisa. Essa, por acaso, é uma das coisas que eu trabalho. Para quem não me conhece, eu trabalho no Salesforce, eu trabalho no time do Trailhead e até pouquíssimo tempo atrás. Essa super badge que eu mandei do Lightning Web Components foi eu que fiz. E eu trabalhei junto. Outra foi a certificação de JavaScript e até pouco tempo mantive developer. Então, Platform Developer 1, Platform Developer 2. Então, o que você acabou de falar é perfeito. Se você seguir a trilha de developer que a gente tem no Trailhead, que começa com Apex, tem essa parte de limites também, Soco, hoje a gente tem um pouquinho de JavaScript também. Se você seguir essa trilha, você vai estar muito próximo de estar preparado, por exemplo, para tirar essa certificação. Então, eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Outra coisa legal de fazer, nesse sentido, falando ainda da certificação, dar uma estudada no guia, no guia do exame, né? Porque ele vai te dar a porcentagem dos pesos, né, de cada um desses tópicos, e aí você pode ver, através disso, onde são os seus blind spots, né, coisas que você precisa estudar mais. Por exemplo, vamos imaginar que para, sei lá, SOCL, a porcentagem do exame é, sei lá, 13%. E você não conhece muito bem ainda como você faz essas pesquisas no banco de dados, não é uma linguagem que você domina muito, e 12% é uma porcentagem relativamente alta. Então, você sabe que você vai ter que estudar isso mais. Então, dá uma olhadinha nos exames lá no Exam Guide da certificação que você está tentando tirar, porque isso vai te dar um norte muito bom. E uma coisa importante, a Salesforce não saiu inventando as coisas do nada. Tudo tem um embasamento. Então, para mim está sendo muito fácil, porque como eu tenho um embasamento forte em desenvolvimento Java, banco de dados Oracle, todas essas coisas, é muito similar. Tem os detalhes. Então, se você se tornar desenvolvedor Salesforce, eu não acredito que você vai mudar. Mas se por algum motivo você precisar mudar, vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Você vai se dedicar a sintaxes. Você vai ter que ver a sintaxes, que até pode ser bastante similar, mas todos os conceitos você vai ter. Ok. Onde posso encontrar algum mentorial? Vocês recomendariam alguma instituição? Desculpem a pergunta, mas é que estou conhecendo agora esse universo. O Wallison, como eu falei antes, não tem pergunta que é simples ou complicada. Todo mundo aqui começou do zero. Eu sou uma história real. Eu não sabia nada de Salesforce, nem posso dizer que conheço bastante de Salesforce, mas foi de unemployed, está sem emprego, até virar Salesforce MVP em exatamente 19 meses. Tá? Então, a ferramenta principal é o Trailhead. Eu ia falar, mas o Matheus já falou, o Matheus trabalha no grupo de Trailhead, então é bastante importante para ele saber o feedback, o que está funcionando, o que não está funcionando, porque designer é assim, você desenha uma coisa achando que o cliente vai gostar e nem sempre é assim. Né? Então, tem badges lá que a gente sabe que não faz muito sentido, pode melhorar, mas o que eu endorso é, primeira coisa, Trailhead, segunda coisa, Trailhead, terceira coisa, Trailhead. Depois disso, é network, é você participar de eventos como esse, é você entrar na comunidade MVP Oficial Português, é você entrar na comunidade lá, Salesforce Sucesso Português, entrar na comunidade de São Paulo, seja onde for, e você começar a perguntar, seja chato, pergunte, porque ninguém vai bater na sua porta dizendo, você quer aprender isso? Você quer aprender aquilo? Você tem que ir e perguntar mesmo, porque vai ter sempre alguém que vai estar disposto, como o nosso amigo Douglas aí, 11h30 da noite, quase meia-noite, o cara está aí, sabe, ajudando. Então, esse é o espírito de Ohana. Pergunte, porque o pessoal está aí para ajudar. Certo, Matheus?
Certíssimo, corretíssimo. É uma comunidade que abraça muito quem está chegando agora. É uma das características. Quando a gente fala do Ohana, né, o sentimento de Ohana, que Ohana significa família, o grupo de pessoas que trabalha, que é bastante envolvido com o seu source, vai te abraçar como se você fosse parte da família. Uma coisa que pode ajudar, assim, como você, seguindo isso que o Carlos falou, que você vai estar se especializando ali usando o Trailhead, entendendo mais ou menos como as coisas funcionam, desde o básico até avançando um pouquinho. E ao mesmo tempo, você fazendo o tipo de networking com as pessoas e perguntando, trazendo essas perguntas para essas pessoas, uma dica que eu posso dar é, quando você for fazer isso, chegar para a pessoa com um propósito. Então, você já sabe mais ou menos o que você está aprendendo, você já tentou aprender por você mesmo, chega para essas pessoas explicando, olha, estou estudando isso, cheguei nesse ponto aqui, encontrei um roadblock aqui, não estou conseguindo passar desse ponto. O que que é isso? O que que é esse conceito? Você consegue me ajudar a entender? E vai chover gente querendo te ajudar, pode ter certeza. É isso, eu coloquei aqui, aqui está na tela, eu coloquei no chat também o que o Matheus tinha falado sobre a PD1, né, que é a Plataforma Develop 1, e exatamente aqui os tópicos que caem na prova e o peso. Então, Salesforce Fundamentals é 7%. Pelos números, você vê que Process Automation Logic é a parte que você realmente tem que, né, concentrar. Você tem que concentrar em tudo, mas na hora de passar, você precisa de quantos? 65%, se não me engano. Você precisa aqui 65%. Cara, você bateu 65%, não interessa se você errou tudo em seus fundamentos, contando que você passou, isso é o que conta. Tá? Então, essa aqui é a história. Esse exame aqui, esse exame outline é bastante importante. Com isso, gente, 5h59. Comentários finais? Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a Eu tenho uma compartilhar? pergunta para o Matheus, que ele está Isso. trabalhando em Trailhead. Matheus, tinha um budget sobre realidade aumentada. Você sabe por que foi descontinuado? Que eu não eu já vi pesquisando na internet, mas não consegui mais achar ele. Você lembra o nome dela? A gente pode continuar essa conversa offline. Eu posso procurar aqui para tentar entender o que aconteceu e aí eu te passo. Beleza, Beleza? beleza, tranquilo, show de bola. Mesma coisa, mandar uma mensagem aqui para o Rubens Martins, que tá. Ele mandou uma mensagem direta aqui a respeito de uma pergunta sobre a Super Badge do Process Automation. Mesma coisa, me manda um e-mail no mateus.goncalves, né, Gonçalves, né, mateus.goncalves@salesforce.com e me manda mais ou menos a dificuldade, a mensagem que você tá recebendo e eu te coloco em contato com o time de suporte. Beleza, gente. 6h. Obrigado a todo mundo. Ótimo evento. Espero contar com todo mundo no próximo evento aí. E é isso, gente. Isso aí é o HANA, é colaborar. Eu espero que o pessoal que participou aí saia do evento sabendo um pouco mais, ou pelo menos tendo um pouco mais de motivação para arregaçar as mangas amanhã e começar, porque todo mundo tem que começar de alguma forma. Beleza? Uma boa noite para todo mundo. Obrigado a todos, obrigado especificamente ao Douglas e o Matheus por estarem aí ajudando, e obrigado a todo mundo que participou. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.